bom dia! Estamos com vocês para juntos adorarmos o Senhor Jesus, que reconhecemos como Messias, o nosso Salvador e Senhor, aquele que contou a parábola das 100 ovelhas, que tendo 100 ovelhas, o pastor deixa 99 no aprisco e vai atrás de uma que faltou. Se você é essa ovelha ferida, machucada, temos um bom pastor que se interessa, que quer cuidar de nós. Vamos cantar esse cântico. Eram 100 ovelhas juntas no aprisco. Eram 100 ovelhas que o pastor cuidou. Porém, numa tarde, ao contá-las todas, lhe faltava uma, e faltando uma, triste ele chorou. As 99 deixou no aprisco, e pelas montanhas a buscá-la foi. A encontrou gemendo, tremendo de frio, curou suas feridas, pô-la em seus ombros, e ao redil voltou. O homem vê o exterior, porém o Senhor o coração. 1 Samuel 16, 7, parte C. Nossa meditação hoje é quanto vale? Primeiro, quanto vale o ser humano? Nós temos ouvido pessoas dizerem: o ser humano não vale nada, porque nós vivemos dias em que o caráter do ser humano tem decaído. A gente tem visto muita perversão, muita corrupção, muita mentira. Então, às vezes, nós olhamos para o ser humano, para a pessoa, e dizemos: não vale nada. Mas, querido, quero te dizer que na palavra de Deus, na concepção de Deus, é diferente. Como nós ouvimos o versículo de 1 Samuel 16, 7. O homem vê o exterior, porém o Senhor vê o coração. Na palavra de Deus, no Salmo 49, o versículo 8, diz assim: pois a redenção da alma deles é caríssima, e cessará a tentativa para sempre. A redenção da alma do ser humano é caríssima. E tudo aquilo que foi feito para redimir o homem, deu em nada. Nós muitas vezes confiamos numa forma de governo para trazer paz, para trazer aquilo que nós desejamos. Mas é impossível, querido. A redenção da alma do homem é caríssima. Só o sangue do Cordeiro de Deus, perfeito, sem manchas, pôde redimir o ser humano. O problema não está no governo. Claro, precisamos de governos melhores. Mas enquanto o ser humano não muda, não há realmente jeito para o ser humano, não há jeito para a sociedade. Só em Cristo há verdadeira mudança, novo nascimento, nova criatura. Quando o ser humano muda, a circunstância ao redor muda.
Nós esperamos do governo toda mudança, mas se nós não mudamos, se cada ser humano não mudar, se nós não mudamos, não haverá mudança que realmente importa. O ser humano vale muito para Deus, tanto que Ele enviou o seu Filho para redimi-lo, para pagar esse preço caríssimo, a redenção, a libertação do ser humano. Mas não adianta, querido, você ter valor para Deus se você não acredita que tem valor. Nós vemos muitas pessoas desajustadas, muitas pessoas carentes, com valor próprio baixo, com baixa autoestima, porque não acreditam que tem valor. Por quê? Porque foi ferido pelos pais que não são perfeitos. Eu tenho 3 filhos, eu sei que eu procurei ser perfeita, ser uma mãe zelosa, conselheira, me esforcei muito. Mas hoje meu caçula está com 28 anos, o caçula. E aí eu vejo o quanto eu falhei. Ninguém é perfeito, querido. Ninguém. Não há um ser humano que não peque, que seja perfeito. Quando o primeiro homem pecou, a primeira mulher pecou, nós já herdamos essa natureza pecaminosa. Nós pecamos porque somos pecadores. E só em Jesus podemos vencer o pecado, ser livres do domínio do pecado. Mas infelizmente eu tenho convivido com muitas pessoas que, apesar de conhecer essa redenção, de saber do valor do sacrifício de Cristo, ainda continuam sob o domínio do pecado, ainda continuam se sentindo sem valor. Mas, querido, você precisa acreditar no valor da sua vida, porque Deus te deu valor ao dar a vida do seu Filho Jesus Cristo, ao entregar a vida do seu Filho para nos redimir, essa redenção caríssima. Ele nos valorizou, Ele mostrou o nosso valor. Se nós não crermos nisso, não há esperança. Deus já provou que nos ama, então creia, você tem valor. Não existe nenhum ser humano sem valor. Não existe nenhum ser humano que é igual ao outro. Até gêmeos idênticos são diferentes. Nossas digitais são diferentes. Mas Deus tem um propósito em tudo. É Deus quem permite a fecundação, a concepção de uma pessoa. Deus permite e tem propósito em tudo, que você nasça desse pai e dessa mãe, que você tenha esses genes. É Deus quem nos dá as nossas capacidades, tudo vem dele. Nada que nós temos ou possamos ter algum dia nos pertence. Ninguém escolhe ter aquela personalidade, ter aquele dom, aquele talento. Nós já nascemos, podemos desenvolver, mas nós temos nossa capacidade própria, nosso jeito de ser, que é dado por Deus, que nós precisamos desenvolver. Nós temos nossas fraquezas que precisamos vencer, aprender a dominar com a ajuda dele, com a ajuda de Jesus, porque sem ele nada podemos fazer. Mas é preciso que nós aceitemos nosso jeito de ser, nossas limitações, que nós conheçamos nossa fraqueza. Essa vida é uma batalha. Nós estamos num mundo decaído. Aqui não há perfeição. Nós vivemos num mundo decaído, um mundo em que o pecado habita. E nós precisamos conhecer nossas próprias fraquezas, nossas capacidades e aprender a lidar com elas. Mas não seremos o que Deus quer que nós sejamos se não nos aceitarmos e se não aceitarmos que Deus nos ama assim como nós somos. E que Ele quer nos ajudar. Que Ele quer nos ajudar a nos desenvolver. A salvação é dada por Jesus Cristo, pelo seu sacrifício. Só Ele pode nos lavar de todo o pecado. Quando nos arrependemos, quando aceitamos o plano de salvação, que é através do sacrifício de Cristo,
nós nascemos de novo. E aí vamos cooperar com Deus, porque a Bíblia nos diz que somos cooperadores de Deus para desenvolver essa salvação. Na palavra de Deus, a Bíblia diz que todas as coisas na nossa vida, até mesmo as ofensas, o mal que vem sobre nós, Deus vai nos ajudar para que isso seja desenvolvido, para nos amadurecer. As circunstâncias difíceis são como uma academia que nos faz mais fortes. É no meio do sofrimento, das adversidades que nós nos desenvolvemos. Mas creia, meu amado, Deus te ama. Deus tem um propósito para a sua vida. A sua redenção foi caríssima. Eu também tinha dificuldade de entender. Eu achava, Deus ama todo mundo, mas Ele me ama? Será que eu pessoa, eu indivíduo, tenho valor para Deus? Mas aí quando nós nos voltamos para a parábola de Lucas 15, a parábola da ovelha, que a palavra de Deus diz que Deus vai atrás de uma ovelha. Ele tem 100, ele deixa 99 que estão bem e vai atrás da ferida, da ovelha que está precisando de ajuda. A parábola da dracma perdida, que está também em Lucas 15, de 8 a 10, a dracma que se perdeu, em que a mulher varre a casa toda e não desiste de procurar. A parábola do filho pródigo, de também Lucas 15, de 11 a 32, mostra o valor de cada pessoa. Se você crer na palavra de Deus e acreditar que você tem um propósito, que Deus tem um propósito para a sua vida, que Ele te ama individualmente, se você acreditar naquilo que Jesus deixou de instrução, você vai se valorizar, vai aceitar suas limitações, não vai se comparar com o outro, porque cada um é único. Deus tem propósitos diferentes para cada um de nós. Então aceite-se, ame-se, porque Deus te ama. E tudo que aconteceu com você não foi em vão. Até o apóstolo Paulo diz que quando eu sofro em uma área, quando eu sou ferida em algo, Deus usa aquilo para ser um testemunho. Onde Deus me ajudou, eu posso ajudar a outros. Eu sou consolado para consolar. Olha que bênção, poder ter um testemunho. Mas você precisa ter experiência com Deus que te redime, com Deus que tem um propósito, com Deus que te ama. A palavra de Deus nos diz em 1 Timóteo 2, eu vou ler esse versículo, 1 Timóteo 2, do versículo 3 ao 4, diz assim: isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Não há ninguém que não seja de importância para Deus. Deus quer que todos. Ele tem amor suficiente, abundante, para todo aquele que o receber, que se deixar ser encontrado. Não faltará amor. Se você crê que você é especial, importante, que Deus te ama. Então creia nisso, meu querido. A segunda coisa que nós temos que ver o valor para nós. Deus. Qual o valor de Deus? Eu tenho valor, mas será que Deus tem valor para a sua vida? Será que você valoriza Deus? Salmo 48, versículo 14 diz assim: este é Deus, o nosso Deus para todo sempre. Ele será o nosso guia até a morte. Eu nasci lidando com a morte. Então a morte, eu até acho assim, fico assustada, fico surpresa quando eu vejo pessoas perdendo alguém da família e penso, eu nunca pensei na morte, porque eu já nasci pensando na morte. Aos 3 anos, né, um bebezinho ainda, uma bebezinha, eu perdi minha mãe com 3 anos. Isso foi um ensino. Deus usou tudo isso para me ensinar. Então eu sempre convivi com a morte. E a palavra de Deus mostra a realidade da morte. O homem pecou e isso trouxe morte. Deus não fez o homem para morrer. Não é a vontade de Deus que a morte seja na nossa vida. Jesus chorou diante da morte de Lázaro, mesmo sabendo que ia ressuscitá-lo. Ele chorou com Marta e Maria, com o sofrimento que elas estavam enfrentando. E ele sabia que ia ressuscitar Lázaro, mas ele chorou. Querido, realmente a morte é muito difícil, traz muita dor. Mas a Bíblia diz que a casa do velório é o melhor lugar para a gente aprender.
Aprender o quê? O que nós damos valor nessa vida. A palavra de Deus diz que o fim é melhor do que o começo. Às vezes nós passamos a vida correndo atrás de dinheiro, correndo atrás de fama, correndo atrás de sucesso, valorizando coisas que são vaidade, passageiras. Com a experiência de lidar sempre com a morte por ter perdido minha mãe, eu passei a olhar a vida da seguinte maneira. Claro, eu preciso de dinheiro, eu me cuido, gosto de me cuidar, né, de arrumar o cabelo, arrumar a unha, me cuido. Quem se ama se cuida. Mas, querido, sei que tudo isso é vaidade. Não posso colocar o meu coração nisso. Sempre penso, tudo é passageiro. A palavra de Deus diz, onde está o meu tesouro, está o meu coração. Então, eu estabeleci, quando Jesus me encontrou como uma ovelha carente, ferida, perdida, quando eu me converti, quando Jesus me encontrou, há 44 anos, eu passei a renovar os meus pensamentos com a sua palavra. Se não entendo o agir de Deus, porque Deus é Deus, nós não vamos entender Ele sempre, eu digo, tudo bem, Senhor, posso perder tudo, como diz Martinho Lutero, só não posso te perder. Então sacuda a poeira e vou em frente. Estou doente? Deus me curou? Glória a Deus. Deus não me curou? Vou enfrentar a doença. Perdi algo? Isso não é o meu Deus. Meu querido, onde está o seu coração? O que você tem valorizado? Que valor tem Deus para a sua vida? Ele é Deus, o Criador, o Eterno. Fomos criados para Ele. Só nele encontramos o verdadeiro propósito da vida. O terceiro passo, que valor tem o próximo? Não vai dar para ler todos os textos, mas Filipenses 2, de 2 a 4, diz assim, que nós temos que considerar o próximo superior a nós mesmos. A Bíblia diz que no final dos tempos as pessoas seriam egoístas, avarentos. Cuidado com isso, meu amado. Você tem valor, mas valorize Deus acima de tudo. E valorize o próximo como a si mesmo. Considere o próximo superior. Considere o seu marido superior. Nós somos pecadores, egoístas. Nós somos orgulhosos, prepotentes. Mas não podemos deixar isso nos dominar. E em Jesus, com o auxílio da sua palavra, nós enxergamos a verdade. E aí podemos decidir, apesar de muitas vezes ser egoísta, valorizar o marido acima de nós, valorizar os filhos acima de nós, valorizar o próximo, seja ele quem for, orar pelo inimigo. É isso que a Bíblia nos ensina, que o próximo tem valor. Deus nos chamou para ser servos. A última lição que Jesus deixou foi lavar os pés dos discípulos em João 13. Ele diz assim, se eu sendo mestre vos lavei os pés, o que vocês devem fazer? Meus queridos, se nós não servimos para servir, nós não servimos para nada. Jesus disse que Ele nos chamou para ser servos. Eu tenho experiência, eu sou cozinheira. Mulher é pau de toda obra, né? Quando eu tenho que fazer comida só para mim, eu fico desanimada. Mas quando eu tenho que fazer comida para os meus filhos, para o meu esposo, para uma visita, eu tenho novo ânimo. Porque fomos feitos para servir, para valorizar o outro. Esse é o sentido da vida. Muitas pessoas ficam deprimidas porque estão dentro de casa sem fazer nada. O tédio. Querido, ganhar para si mesmo. Só buscar os seus próprios interesses. Querer ser superior. Querer aparecer. Querer se sobrepor. Não é o que a Bíblia ensina. Ela diz que o valor, que o verdadeiro sentido da vida está em servir, em dar valor ao outro. Isso preenche o coração. Tanto que a Bíblia diz que mais bem-aventurado é dar do que receber. Há mais alegria, mais felicidade em fazer para o outro. Então, nesta manhã, querido, eu quero te dizer. O Salmo 49, versículo 10 e 15 diz assim: porquanto vê-se morrerem os sábios e perecerem tanto o estulto como o inepto, os quais deixam aos outros as suas riquezas. O seu pensamento íntimo é que as suas casas serão perpétuas e suas moradas para todas as gerações. Chegam a dar seu próprio nome às suas terras. As pessoas estão vivendo aquilo que o último mandamento diz.
não cobiçarás. Hoje há muita cobiça, cobiça sexual, cobiça que é uma avareza, cobiça por mais, quero mais, como se isso trouxesse o sentido da vida, como se isso fosse a própria felicidade. Mas eu te digo, meu amado, dê valor ao que é eterno, ajunta tesouros lá no alto, onde a traça não corrói, onde o ladrão não rouba. Não há segurança. Nós estamos vivendo dias difíceis. Nós estamos vivendo dias que antecedem a volta de Jesus. O que vai acontecer? Não sei. Talvez você não tenha mais uma casa própria. Nós temos visto muitos rumores por aí que uma nova ordem mundial está surgindo. Verdade ou não? Não sei. Mas você se lembra da Segunda Guerra Mundial? Você acha que isso não é possível? Você lembra do que os judeus passaram? Será que nós somos melhores do que eles? Será que nós não vamos passar por nada? Pelo sofrimento até que Jesus volte? Não é o que a Bíblia ensina. A Bíblia ensina em Apocalipse: aquele que perseverar até o fim, ao vencedor, aquele que perseverar até a morte. Então haverá tempos difíceis. E se você não tiver o coração nas coisas certas, não estiver dando valor às coisas certas, você não vai aguentar. Então, faça uma retrospectiva. Não estou aqui fazendo terrorismo de jeito nenhum. Você é amado, nunca duvide disso. Valorize Deus acima de tudo. Ele é o único Deus. Valorize o próximo. Ajude o próximo. A palavra de Deus nos diz em Mateus 6:24, não podeis servir a dois senhores. Interessante, a Bíblia não fala de outro senhor a não ser Deus o eterno. O outro senhor que a Bíblia diz não podeis servir a dois senhores são as riquezas. Nem Satanás é chamado de senhor na Bíblia. Não podeis servir a dois senhores, a Deus e as riquezas, porque você vai aborrecer a um e desprezar o outro. Quanta busca pelo dinheiro, quanta busca, é o celular da último lançamento, é a marca famosa, né? É a viagem interessante, mas cuidado, meu amado, onde está o teu coração? Não podeis servir a dois senhores. O que você tem valorizado nessa vida? Você não precisa de muita coisa para ser feliz. O propósito da vida, querido, está em se relacionar com esse Deus que nos criou, que é o ninho, a fonte de toda coisa. Augusto Cury, um grande psicólogo, diz que a vida, ela consiste de coisas simples. É isso a verdadeira felicidade. Que você possa dar valor a si mesmo. Você não tem que provar nada para ninguém. A Deus sobre todas as coisas. E ao próximo, servir ao próximo. E você vai ter uma vida abençoada. Fique com Deus. Deus te abençoe em nome de Jesus.